por uma farsa chamada tentativa de golpe de Estado, e agora você, Chiquini, está sendo acusado de causar tumulto processual. O que significa isso exatamente? O que você fez? Vai ficar de castigo, é isso? Lacombe, eu já fazia muito isso na escola. Eu Pois ia é, turma do direto pra fundão. que eu causava um tumulto. Uma vez fizeram uma reunião na escola, com os pais, e a professora falou assim pra minha mãe, eu lembro até hoje, minha mãe chegou em casa e me puxou, ela falou assim, filho, a professora falou que quando você falta a aula, a sala fica uma paz. Eu sempre fui acusado de tumultuar tudo, né? Mas veja só, é inacreditável, né? A gente dá risada pra não chorar, mas exatamente o mesmo modus operandi de Venezuela, de Nicarágua. Primeiro, você silencia os seus opositores políticos. Depois, você silencia aqueles que podem ser a voz do seu opositor político. Nessa semana, Silas Malafaia é alvo. Agora, relatório da Polícia Federal falando que eu coordeno as defesas no intuito de tumultuar o processo e subverter a ordem do processo. Olha isso. Eles dizem exatamente assim, eu vou resumir para vocês. O Chiquini tá advogando demais. É isso que eles falam. Virou crime ser advogado. O Chiquini fez um mandado de segurança que pode tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Eles criminalizam isso. Eu lembro quando o Lula fez um mandado de segurança, fez um habeas corpus, que é exatamente a mesma coisa. E o habeas corpus do Lula, feito pelo Zanin, hoje presidente da primeira turma, esse habeas corpus anulou todos os processos do Lula. O que foi divulgado? Que o Zanin é um bom advogado, porque ele manejou um remédio constitucional, e é um bom advogado porque utilizou da estratégia. Eu agradeço à Polícia Federal, eu quero tecer aqui meu mais sincero agradecimento, porque eles apenas confirmam aquilo que eu me orgulho ser, um advogado combativo, que defende com garra, com presteza, com comprometimento e com estratégia o meu cliente. Literalmente o relatório da Polícia Federal diz exatamente assim, que no celular do Bolsonaro foi encontrada uma mensagem do Eduardo falando de mim. Então, Eduardo envia o meu mandado de segurança para o Jair, ou seja, eu sou citado por terceiros. Ele envia e ele coloca assim, o mandado de segurança do Felipe Martins pode anular todo o processo. Caiu com o André Mendonça. Esse é o primeiro ponto. Espera rapidinho. Chiquinho, desculpe te interromper. Então a Polícia Federal estragou o plano de colocar o Chiquini como o cara do Novo contra o Bolsonaro infiltrado. Pô, a Polícia Federal também, cara. A Polícia Federal estragou, jogou água na cerveja do Kim Paim, né? Porque a Polícia Federal acaba de dizer que o Chiquini defende mais o Bolsonaro que todos os advogados do processo. Né? Exatamente isso, Alan. Quem tá pagando a Polícia Federal? Quem tá, eu vou te falar. É a CIA, né? Então, olha só, aí tem essa mensagem do Eduardo falando do meu mandado de segurança pro Jair. Mas, gente, olha só, a Polícia Federal diz que eu venho tumultuar com esse mandado de segurança, né? Olha a gravidade disso. O que aconteceu? Quando eu entro na defesa do Felipe Martins, eu vejo que havia vários recursos sem julgamento. E a audiência do Felipe Martins estava se aproximando. Tá? O que acontece? Quando você tem recursos sem análise, não tem mais recursos a se fazer. Você maneja o mandado de segurança, que é um remédio constitucional. Então, meu mandado de segurança vem e fala assim, tem vários recursos sem análise, tem nulidades para dar com o rodo, para dar com o pé, e a audiência está chegando. Eu quero que suspenda o processo e anule o processo por causa das nulidades. Esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, tá? Porque o Fachin que estava de plantão. Só que, gente, por um revés do destino, o Barroso viaja e o Fachin assume a presidência do STF. Há um sorteio, e esse meu mandado de segurança após sorteio cai para o André Mendonça. Podia ter caído para o Fux, podia ter caído para qualquer outro dos 11 ministros. Caiu para o André Mendonça. A imprensa começa, então, a divulgar isso. A imprensa começa, inclusive, circular a minha peça do meu mandado de segurança.
E o Eduardo comenta, óbvio, comemorando com o Jair, porque finalmente saiu alguma coisa da mão do parcial Alexandre de Moraes. Óbvio que é motivo de comemoração, mas não tem ali nada além disso. E a PF vem e diz que o Chiquini, coordenando tudo isso, está criando tumulto processual a subverter a ordem do processo para tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Exatamente isso que eu fiz. Vocês são gênios, vocês descobriram a minha estratégia. Vitória para vocês. Joinha para vocês. Vocês descobriram a minha estratégia. Eu, enquanto advogado, fui contratado para defender o meu cliente. O relator é parcial. O relator é dono da bola. Nós temos que tirar a relatoria dele. Mexi o tabuleiro, como um bom advogado é contratado para o fazer, e consegui fazer cair na mão de outro ministro. A sorte estava do meu lado, caiu para o André Mendonça. Certo? Um mandado de segurança que agora apavorou com eles, porque eu sabia que esse mandado de segurança mudaria a relatoria dos futuros processos. Eu sou contratado para isso. Isso é advocacia. Você que procura um advogado para cruzar os braços e ver você ser jogado atrás das grades, ou você procura um advogado a combater a injustiça? É óbvio. Quando o Zanin fez um excelente trabalho para o Lula, ele era aplaudido, não virou golpista. Agora eu sou tratado como golpista no relatório final da Polícia Federal porque eu estou advogando. Isso não é só contra mim, é contra toda a advocacia. E olha só, a estratégia era essa mesma. Agora, não venha falar em tumulto processual. Pera lá. Use o termo correto. Dê a palavra correta. Isso não é tumulto processual. Isso é estratégia de um bom advogado. O que acontece? Se o André Mendonça, olha a confusão que eles estão com um baita de um problema, tá, Alan? Alan, Lacombe, Max. O regime tá desesperado, Alan. Porque agora o mandado de segurança tá com o André Mendonça, tá? O André Mendonça ainda não julgou meu mandado de segurança. Imagina a pressão que ele tá sofrendo. Porque, apagou minha luzinha, acabou a pilha, acabou a bateria. O André Mendonça deve estar sofrendo uma baita pressão, porque a liminar do mandado de segurança, você demora 48 horas para dar. O mandado de segurança é julgado em 48 horas a liminar. Ele já está há mais de um mês com o meu mandado de segurança, tá? O que significa isso? Que ele está sofrendo pressão, por óbvio, de tudo que é lado, a não dar a minha liminar, tá? Só que se ele negar... Gente, olha isso aqui. Se o Mendonça negar o meu pedido, já é uma grande vitória. Por quê? Esse processo corre na primeira turma. Jeffrey, desnecessário comentário do Kim Paim. Sabe o que o Kim Paim tem mais do que eu? Mais do que fechar a matraca dele e parar de atrapalhar o Brasil. Volta para cá. Esse processo tá na primeira turma. O relator da primeira turma é o Alexandre de Moraes, tá? Se o André Mendonça negar o meu pedido, todos os recursos, quando forem para o plenário, cairão para o André Mendonça. Veja, Alan, ele não precisa dar o meu pedido, tá? Ele não precisa conceder o meu pedido. Tá? Ele pode negar o meu pedido, ou seja, se o André Mendonça julgar o meu mandado de segurança, ele se torna relator dos futuros recursos do plenário. Sabe o que é esse relatório da Polícia Federal? Um recado para o André Mendonça, inclusive. E consta do relatório final que o André Mendonça foi investigado pela Polícia Federal. O relatório diz que investigaram o André Mendonça. Ele diz assim, não encontramos indícios de que o André Mendonça está envolvido nessa trama. Que o André Mendonça está envolvido nessa articulação para subverter o processo e tirar das mãos do Alexandre de Moraes. É isso que tem no relatório. Então veja, eles dão ali um recadinho para mim. Recua, nós estamos de olho em você. Mal sabia eles que esse é o tesão da minha vida, né? Eu sou advogado criminal, nasci no tribunal do júri e o meu tesão é enfrentar a injustiça e promotor de injustiça quando estão tentando incriminar inocentes. Aí eles vêm e jogam essa bolinha quicando, ainda tentando criminalizar o meu trabalho, a advocacia. Porque veja, Alan, Lacombe, Max, eles não botaram no relatório final algo que eu tenha dito em uma entrevista, Alan. Eles botaram no relatório final me acusando de ter tentado subverter a ordem
de uma peça recursal que eu protocolei no processo, ou seja, no exercício da advocacia. Eles estão criminalizando a advocacia. E Ô, além Chiquini, disso, eles dão um recadinho pro André Mendonça. Ó, André Mendonça, se você julgar esse mandado de segurança aí, nós estamos de olho em você, nós vamos te acusar de golpista, nós vamos dizer que você faz parte dessa trama golpista junto com eles. Estão vendo a gravidade de tudo isso que a Polícia Federal fez nesse relatório final? não, é absurdo. O Chiquini, antes de passar para o Max, o Chiquini citou só o caso do Cristiano Zanin como advogado do Lula, que fez lá, não parou quieto, nunca foi acusado de fazer parte da turma do fundão, de fazer bagunça, muito pelo contrário, a gente não pode esquecer, levou o Gilmar Mendes às lágrimas. Que trabalho maravilhoso. E aí ele bebia água, porque realmente... Imagina isso. E o Paulo Faria, você lembra disso? O Paulo Faria, eu não me lembro se foi multado, ele sofreu uma reprimenda qualquer do Alexandre de Moraes, porque excedeu os pedidos de recurso na defesa do Daniel Silveira. Lembra disso? O Alexandre de Moraes falou, filho, tá trabalhando demais aí como advogado, para quieto. Quer dizer, o Zanin, aplaudido, leva o ministro às lágrimas, o Chiquini e o Paulo Faria, não, turma do fundão, bagunceiro, tem que ajoelhar no milho. Aí eles plantaram no Globo, Lacombe, eles plantaram no Globo, que o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, em conjunto com o Chiquini, estão tumultuando e tentando subverter a ordem para tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. É público e notório que eu adoro o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, por óbvio, sou advogado de outros réus, mas a minha defesa, de forma reflexa, é também a defesa de todos os acusados. E isso me dá ainda mais garra de defender os meus clientes, porque eu sei que defendendo meus clientes, eu também estarei defendendo de forma reflexa o Bolsonaro. E vou fazer, porque eu sou fã do Jair Messias Bolsonaro, que foi o melhor presidente que esse país já teve. Nunca as empresas estatais lucraram tanto. É um cara que vai... Veja só, como que eu não vou ser fã do Eduardo Bolsonaro se o cara renunciou à própria vida pelo Brasil? Como que eu não vou ser fã do Jair Messias Bolsonaro se é um cara que teve a vida revirada? Eu conheço o processo, tá? Eu conheço o processo. Reviraram a vida do Jair Messias Bolsonaro e não encontraram uma pulga contra ele. Estão inventando um processo de trama golpista porque não conseguiram matá-lo, assim como na Venezuela. Então, sim, a imprensa de esquerda tenta me vincular aos Bolsonaros o tempo todo. É o seguinte, eu não posso falar com o Jair Bolsonaro porque existe uma medida cautelar que advogado de Correio não fala com o Bolsonaro. É uma pena, porque se eu pudesse, eu faria questão de falar com ele. Porque eu sim, eu admiro, eu respeito e eu gosto, tá? Eu fui eleitor as 2 vezes do Jair Messias Bolsonaro. Então não escondo de ninguém a grande admiração que eu tenho. Como o Flávio Dino não esconde de ninguém a grande admiração que ele tem pelo Lula. Ele discursou no palanque a favor do Lula. Como o Barroso não escondeu de ninguém quando ele disse derrotamos o bolsonarismo. Qual o problema? Fato é que eu não estou sendo acusado por ser um admirador, um seguidor, um fã do Jair Messias Bolsonaro que eu sou. Eu não estou sendo acusado por isso. Eu estou sendo acusado por ter advogado. Eles estão dizendo que o meu mandado de segurança em conluio com os bolsonaros é para tumultuar o processo. Gente, nada mais dado com estratégia jurídica, por conhecer a estratégia jurídica, impetrou o mandado de segurança. Mas o mais grave de tudo isso, tá? O mais grave de tudo isso é que eles investigaram o André Mendonça, gente. Tá? Eles investigaram o André Mendonça e colocaram no relatório final que investigaram o André Mendonça. É por isso, então, que o André Mendonça está mais de 30 dias com esse mandado de segurança sem julgar. Porque, com certeza, ele está recebendo pressão, se não coagido. Se não está sendo coagido. Gente, esse processo já ultrapassou todos os limites do razoável. É absurdo. Esse processo é literalmente uma perseguição à direita. E todos que entrarem no caminho deles serão perseguidos. Eles não me indiciaram e não tem nada para me indiciar. Tá? Então não estou sendo investigado, não sou indiciado formalmente, né? Que eu sou investigado por tudo, minhas contas, isso não tenho dúvida.
né? Eu tinha certeza que uma hora eles virariam o canhão para mim. Eu só não imaginava que eles seriam tão covardes a ponto de mirar o canhão para a advocacia, tá? Não é uma fala minha aqui na timeline que eles botaram no inquérito, mas é um mandado de segurança que eu fiz. Isso é gravíssimo. Eles querem silenciar o Bolsonaro, silenciar toda a direita e todos que podem enfrentar o sistema. Por quê? Tudo que nós advogados, todos os advogados, tá? Eu não sou o único advogado desse processo, só tem advogado bom nesse processo, tá? Tudo que nós fizemos, nós, advocacia dessa trama golpista, foi desmascarar essa farsa. É um processo criado de 78 terabytes, que é uma farsa. É uma farsa, é um processo criado para acusar o Bolsonaro e eliminar o Bolsonaro. Então, eles querem eliminar o Bolsonaro de que forma? Colocando-o atrás das grades. E todos aqueles que estiverem no caminho serão perseguidos. Por isso que o Malafaia foi perseguido. Toda e qualquer liderança que possa enfraquecer essas falsas narrativas, eles vão perseguir. Gente, para fechar esse meu comentário, esse relatório final da Polícia Federal não foi assinado pelo Shor. Por que o Shor não assinou, Lacombe, esse relatório final? Por que o Shor colocou outros 3 delegados para assinar esse relatório final? Então é essa guerra que nós estamos. É um processo do Brasil, quero deixar bem claro aqui. Tá? Isso não é só um processo dos nossos clientes, é um processo do Brasil. Esse processo é um divisor de águas. É um Brasil livre ou um Brasil aprisionado. Tá? Por isso que é muito importante o apoio dos brasileiros. Nós estamos enfrentando esse processo internamente com técnica jurídica, mas também estamos denunciando os abusos, porque se estamos em uma democracia, o povo deve fiscalizar o agente público, né? Mas o que nós temos na democracia brasileira hoje é uma superproteção do Estado em detrimento do direito do povo. É o povo sendo aprisionado para a superproteção de um Estado leviatã que quer aprisionar inocentes. Isso deve ser combatido, isso deve ser denunciado. Por isso que eu tenho dito sempre, Alan, que o povo deve se unir, o quanto mais. Né? Você vê o que virou o chat. O chat virou uma picuinha dentro da própria direita, enquanto a esquerda criou um grande regime articulado, poder executivo, legislativo e judiciário, a matar a direita e matar as redes sociais. Veja que numa mesma semana que eles fazem a operação contra... que eles fazem uma operação contra o Malafaia e divulgam esse relatório contra o Bolsonaro, na mesma semana, o Lula dá um pronunciamento dizendo que quer o poder de, por 2 meses, silenciar as redes sociais. O Hugo Mota aprova regime de urgência da censura das redes sociais em 5 segundos. E o STF faz evento com influencers sobre os limites da rede social. Isso aqui é um consórcio contra a direita. É um consórcio contra as liberdades. Então a gente não pode perder tempo porque o Brasil está às vésperas de virar uma ditadura eterna, para sempre. E agora está muito claro isso, Lacombe. Só rapidamente, antes muito de passar... grave, né, que o advogado Chiquini, de um dos réus do fantasioso golpe, está dizendo aqui na revista Timeline. Então você vê que ele entrou, aplicou um mandado de segurança que já passa de 1 mês na mesa de André Mendonça, que faz parte da direita, vamos assim dizer, colocado por Bolsonaro, e o STF deve estar pressionando para que ele engavete esse mandado de segurança, que já era para ter sido julgado em 48 horas, como diz a advocacia. E você vê a fala dele, que esse mandado de segurança pode tirar o Alexandre de Moraes da relatoria ou até anular esse fantasioso golpe de Estado que eles inventaram. Então você vê, como a gente sempre fala aqui, que existe um consórcio, um aparelhamento da esquerda há décadas, né? Do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E aqui essa matéria saiu agora, dia 24 de agosto, no momento que eu estou gravando este vídeo. Os presidentes das casas legislativas fazem parte do consórcio. Mota e Alcolumbre demonstram que o Congresso não está omisso diante dos descalabros institucionais do Brasil. Ele é cúmplice. Então essa é a matéria que saiu agora por Lucas Berlança, o jornalista aqui da Revista Oeste,
confirmando as falas do advogado André Cecchini. Então está tudo aparelhado. E ainda vou um pouco mais longe. Não é só os três poderes. O Ministério Público, a PGR, dos estados, né, do governo federal, os municípios, estão também aparelhados. O SUS está aparelhado. As universidades federais estão aparelhadas. O MEC, né? Então são várias instituições, empresas públicas e privadas aparelhadas por esse consórcio. Por isso que o Brasil não anda. E teve que vir uma força de fora, do Donald Trump, para poder mostrar a você, aos brasileiros, o que o Brasil está vivenciando, né? Então, é uma ditadura ou não é? Então, ele está ali com mandado de segurança, não julga, porque se julgar vai vir para ele todas as outras ações, e isso eles não querem, que continue com o Alexandre de Moraes, que é o mandante desse negócio. E você vê esse impasse todo, estão criminalizando esse advogado por exercer a sua profissão. O Brasil está desse jeito. Tem alguma diferença? Eu faço essa pergunta para você que está me assistindo. Tem alguma diferença de Maduro na Venezuela? Ou da Nicarágua? Ou de Cuba? Existe alguma diferença? Você deve me responder isso com sinceridade. É lógico que não. Eu já respondo para você. Entendeu? O Brasil é maior. Um estado maior. Está de outro jeito do que Cuba, né? Que já virou uma favela. Uma desgraça gigantesca. O Brasil não chegou ao nível de Cuba. Alguns estados, cidades chegaram. Aqui no Rio de Janeiro, 80% do território fluminense é tomado por favelas, facções, Comando Vermelho e de milicianos. Sem nenhum exagero eu falo isso. O Rio de Janeiro parece que acabou. Entendeu? Sem nenhum exagero, que eu moro aqui desde que eu nasci. Mas o Brasil todo não foi tomado ainda. Mas esse consórcio, essa cumplicidade dos três poderes e de outras instituições é clara, evidente, de que se parece com Cuba e Venezuela. Então a fala desse advogado mostra uma preocupação ainda mais profunda de que eles querem calar a boca de todos os brasileiros patriotas. Existem outras notícias que saíram de jornalistas, né? O Espírito Santo, que ficou por mais de um ano preso por ter criticado o STF, até os Estados Unidos está colocando isso aqui no X, que eu já tinha até esquecido, são tantas notícias que a gente esquece. Esse jornalista ficou preso por criticar no seu jornal, no seu site, por vídeos, eu não sei, criticar só. Ficou preso por mais de um ano, por ter falado, ter tido a sua liberdade de expressão tolhida e foi parar atrás das grades. Um outro jornalista que disse que o Alexandre de Moraes é satanista, falou algumas coisas assim, mas nada muito grave, né? Por expressões, se expressar nas redes sociais. Está no inquérito, foi incluído no inquérito do Alexandre de Moraes, virou réu no STF, pelos ministros todos, né? Só falta agora o voto, acho que de André Mendonça, de um outro. Mas todos colocaram ele nesse inquérito. Então você vê que é padre, são pastores, são ex-presidentes, são senhoras, são idosos, são doentes terminais de câncer, já morreram muitos na cadeia. A gente não tem diferença nenhuma de Nicarágua, de Daniel Ortega. A gente não tem, né? Existe essa diferença? Ou o Brasil está pior? A gente tem que fazer essa comparação. Está igual ou já está pior? Essa é a minha posição, e você vê a gravidade do advogado Cecchini, um grande mestre do direito, criminalista que a gente viu, e você vê o que ponto o Brasil chegou, né? A gente vive numa ditademocracia, numa ditadura, não tem como escapar disso. Todos serão varridos, se não houver uma interferência, o povo reagir a essas tiranias, o Brasil vai virar uma China, Rússia. Acho que a Rússia, o Brasil ainda é pior do que a Rússia, porque a Rússia ainda tem prosperidade. Aqui o Brasil está sendo saqueado a casa dos trilhões de reais, o déficit da dívida pública já chega a mais de 9 trilhões de reais.
e ninguém faz nada, ninguém foi responsabilizado. Eles ficam atrás do advogado Chiquini, eles ficam atrás do pastor Silas Malafaia, de repórteres, de jornalistas, de senhoras idosas, de inocentes. Enquanto que os verdadeiros corruptos da Lava Jato, que foi desfeita, eles roubaram bilhões, Mensalão, Petrolão, Correios, Banco do Brasil, Petrobras, todos estão soltos numa hora dessa, tomando uma cervejinha com o seu dinheiro. Entendeu? É isso que está acontecendo no Brasil, sem nenhum exagero. Alexandre da Medicine News, ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo para o amigo, até mesmo o inimigo, nas redes sociais ou no WhatsApp. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que ainda é de graça.